Você vai se assustar com o valor da folha salarial do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema: quanto o Corinthians já faturou com a boa campanha na Libertadores da América. Ninguém no Brasil arrecadou mais do que o Timão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tá sentado? Pois é melhor sentar. Quero te contar que o atual elenco do Corinthians custa 38 milhões de reais por mês. É a terceira maior folha salarial do país, pouco atrás do Palmeiras, que gasta na casa dos 42 milhões de reais mensais, e um pouco mais atrás do Flamengo, cuja folha gira na casa dos 50 milhões de reais por mês. E é por causa desses 38 milhões mensais com o departamento de futebol que dois importantes aliados do governo Osmar Stabile estão deixando o clube. André Recolder e Gabriel Diniz acabam de anunciar que não fazem mais parte do Comitê de Reestruturação do Corinthians, que havia sido criado em outubro. Um deles, o André Recolder, é vice-presidente do Banco Pátria Investimentos e teve papel importante nas negociações com credores e na busca por antecipação de receitas, que ajudaram o Corinthians em uma série de acordos que evitaram transfer ban e punições na FIFA. O combinado desse comitê com o presidente Osmar Stabile é de que a folha salarial seria reduzida ao longo da temporada e isso não aconteceu. O Stabile tem batido na tecla que a redução drástica vai acontecer na metade do ano, com a permanência ou não do Memphis, mas com o Corinthians deixando de pagar os salários, um custo de 6 milhões de reais mensais do holandês. Ainda assim, os dois dirigentes que eu contei optaram por sair por entenderem que há pouco esforço para a redução da folha salarial. Confesso que eu me assustei com um custo de 38 milhões de reais. Até porque se tem um ótimo time titular, o Corinthians deixa a desejar com o seu banco de reserva. São poucas as opções que saem do banco para garantir solução. Ainda assim, é o terceiro elenco mais caro do Brasil e também da América do Sul. Não há na Argentina, no Uruguai, no Paraguai ou em qualquer outro país vizinho alguém que gaste tanto quanto o Corinthians. Pergunta que eu deixo para você: 38 milhões de reais mensais com esse elenco é um bom custo-benefício? Tá legal? Você também se surpreendeu? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians já faturou mais de 11 milhões de reais com a Libertadores da América. Olha que foram apenas 3 partidas. Ninguém entre os clubes brasileiros que disputam a edição desse ano da Libertadores faturou mais do que o Timão. Isso porque há nessa fase de grupos um prêmio por vitória. Como o Corinthians venceu seus 3 jogos, embolsou 340 mil dólares em cada um dos jogos. A gente está falando de 1 milhão e 20 mil dólares ou 5 milhões e 100 mil reais. Timão também assegurou 6 milhões e 100 mil reais de bilheteria nas 2 partidas dentro de casa contra Independente Santa Fé e Peñarol. Foram 82.647 torcedores nos 2 jogos somados. Se a gente pegar as cotas da Conmebol mais a bilheteria, dá para dizer que o Corinthians já embolsou 11 milhões e 200 mil reais. E olha que eu nem estou colocando nessa conta o prêmio pela participação na fase de grupos da Libertadores. Dá para dizer que a Libertadores, especialmente pelo potencial que o Corinthians tem demonstrado, pode se tornar o maior trunfo, a maior arrecadação corintiana em competições na temporada de 2026. Já ouvi corintianos animados, entusiasmados e até sonhando com o título da Libertadores. O que te parece esse desejo? Real? Maluquice? Usa o espaço para comentar e participa, emitindo a sua opinião, beleza? Artilheiros e garçons no Corinthians na temporada 2026, né? O Garro ampliou, né, a liderança no quesito garçom, né, no quesito assistência, após a vitória por 2-0 sobre o Peñarol na Neoquímica Arena pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, né? O Corinthians teve seus números individuais atualizados na temporada 2026, tá? Os gols da partida foram marcados por Gustavo Henrique e Jesse Lingard, e, meu amigo, e com o resultado, o Rodrigo Garro, né, segue aí como o principal garçom do elenco. O meio argentino chegou a 8 assistências no ano, tá? Com aquela assistência ao gol pro Gustavo Henrique, tá? Eu entrei aqui na central do Timão, tem uma tabelinha maneira aqui, olha só. Ranking de assistências do Corinthians em 2026. Rodrigo Garro, 8 assistências, Yuri Alberto,
Pedro Raul, Gustavo Henrique, Caio César e Matheus Bidu, 2 assistências. Mateuzinho, Memphis Depay, Dieguinho, Vitinho e Rian, 1 assistência. Olha só os artilheiros: Yuri Alberto, 5 gols. André Luiz e Gustavo Henrique, 3 gols. Olha só o André e o Gustavo Henrique, hein? Jesse Linger, Matheus Bidu, Kaique, Gabriel Paulista e Breno Bidon, 2 gols. Ranieri, Depay, João Pedro Tchoca, Vitinho, Rodrigo Garro, Guinegão, Dieguinho, André Ramalho, 1 gol, né? Quer dizer, o Memphis aparecendo aí com 1 gol, né, na lista. Enfim, Yuri Alberto com 5, né, o André e o Gustavo Henrique com 3, tá aí o Rodrigo Garro disparado na frente com 8 assistências, né? Depois vem Yuri Alberto, Pedro Raul e companhia com 2. Meu amigo, aí os números do Coringão. Aliás, vou falar de Memphis Depay agora para vocês, que eu sei que você quer ouvir sobre isso, tá? Não, antes vou falar sobre Diniz e Dorival, a diferença, segura aí. Olha só, qual a diferença do trabalho do Dorival para o Diniz, né? Taticamente os times são parecidos, ataca com linha de 3, defende com linha de 4, enfim, eu explico muito isso para vocês no dia a dia, mas tem diferença, né? A gente vê os triângulos que o Diniz gosta tanto, o Dorival gosta mais dos laterais armando por dentro, os do Diniz também armam por dentro, mas também vão ao fundo, enfim, tem algumas diferenças, mas uma que eu perguntei lá dentro hoje para jogadores, olha só a resposta que eu recebi de um atleta do clube, tá? É a que eu quero passar para vocês. Diniz, eu falei, qual a diferença? Diniz é o treinador que treina o time, né? E, enfim, já o Dorival deixava para auxiliares, aí fica difícil. Cara, isso aqui foi um jogador, é claro, né? Que deve ser um jogador que eu nem imaginava, né? Que talvez não gostasse do trabalho do Dorival, mas ele alega aqui que o Dorival deixava muito treino para os auxiliares, né, comandarem. Já o Fernando Diniz, ele gosta ele de comandar o treino, tá? Então, trazendo essa informação para vocês. Eu sei que o Dorival também dava o treino, mas, né, esse jogador em si tá alegando isso, e talvez num contexto geral, o Dorival também deixava os auxiliares dar o treino, e já o Diniz não, ele não gosta, ele gosta só ele, né, dar o treino. Outra coisa que o Diniz tem pregado muito, né, é solidariedade e liberdade, né? O UOL até soltou uma matéria sobre isso hoje. O Diniz, ele quer todo mundo livre para atacar, mas todo mundo solidário para defender, ocupando os espaços rapidinho, todo mundo pressionando junto em linhas e voltando junto. Ele tem cobrado muito forte isso, tá? Então acho que essas são as pequenas diferenças aí entre Diniz e Dorival. Comenta aqui embaixo, deixa o like e me fala o que você pensa e o que você vê de mais diferente entre um e outro. Comenta aqui e deixa o like. Olha só, tá pipocando informações de que o Memphis vai deixar de receber a sua dívida, abrir mão da sua dívida de 45 milhões, chegou a 45, eu fiquei sabendo, e para renovar com o Corinthians. Outras pessoas já estão dizendo por aí nas redes sociais que o Memphis vai reduzir parte, né, grande parte dessa dívida, vai abrir mão de grande parte dessa dívida de 45 milhões, que ele tem direito. O Memphis, é bom deixar claro que o Memphis não tem culpa nenhuma nessa história, né? Enfim, quem fez o contrato dele pode ser culpado de alguma coisa, porque o Corinthians não deve salário para ele. Esses 45 milhões são de premiações, gatilhos, enfim, metas alcançadas. Salário o Corinthians não deve, o salário dele de 6 milhões, né, entre 4 e 6, porque depende das regalias. Então, olha só, o Memphis vai abrir mão disso? Não consegui confirmar essa informação, que o Memphis vai abrir mão de parte da sua dívida para renovar com o Corinthians. Você acredita nisso? Só estou perguntando, não estou falando que é mentira ou verdade. Agora eu vou trazer informação, tá? Já trouxe uma informação que eu não confirmei isso, que o Memphis abriu mão, mas eu tenho uma informação que o Corinthians planeja fazer essa proposta para o Memphis, né, para que ele renove com o clube, né? A ideia do Corinthians é propor para o jogador que ele abra mão, né, de parte dessa dívida, né, para que o Corinthians venha renovar com ele para a sequência aí da temporada. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Corinthians tem um patrocinador, o Corinthians mantém sigilo que alega pagar 50% do salário do Memphis de uma possível renovação, e trouxe também que não está avançado para renovar, porque o Corinthians só vai renovar se arrumar outro parceiro que pague a outra metade. O Corinthians não quer gastar um real, tá, com
a renovação do Memphis. Por quê? Porque o Corinthians deve a ele 45 milhões. Que, meu amigo, se for parcelado em 20 vezes, vai dar mais de 2 milhões por mês. Se for parcelado em 10 vezes, vai dar 4 milhões e meio por mês. Então já deve muita grana. E outra coisa que o Corinthians entende, que o Memphis hoje não vale 1 milhão e meio ou 2 milhões de reais por mês, visão da cúpula corintiana, no sentido de custo-benefício, porque acha que é um jogador hoje que se esforçar muito no treinamento acaba estourando, enfim, e não aguenta, né, manter sequência de jogos, e o Corinthians teme, né, a meta dele é jogar a Copa do Mundo, o Corinthians teme como o Memphis vai estar fisicamente após a Copa, né, qual vai ser o foco dele após a Copa, depois de ter atingido esse objetivo que ele tanto quer. Então o Corinthians entende, né, que são dois motivos que fazem o Corinthians não querer pagar pelo Memphis, tá? Mas o Memphis fica no Corinthians se um parceiro pagar tudo, totalizando aí, né, todo o salário, pagando o salário dele, né, total, tá certo? Vamos aguardar, tá certo? Para ver o que vai acontecer, e se o Memphis, né, se o Corinthians realmente que planeja, vai propor essa questão, né, para o Memphis abrir mão aí de parte da dívida, se o Memphis vai aceitar. Qual vai ser o final dessa história que ninguém sabe, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora. Vamos falar muito do Coringão. Olha só, o Corinthians tem um déficit em 2026, tá? Que já preocupa, né? Porque nós estamos falando no início, né, do ano, né? O Corinthians iniciou a temporada já com resultado financeiro negativo nos 2 primeiros meses do ano. De acordo com o balancete, né, divulgado pelo clube, o déficit acumulado em janeiro e fevereiro chegou a 93,6 milhões de reais, tá? O número supera, inclusive, a projeção orçamentária, tá, para o período, que previa aí um déficit de 60 milhões e meio, tá? É bom a gente entender que, segundo a diretoria financeira, a diferença está diretamente ligada às despesas pontuais registradas no início do ano, entre elas o pagamento de premiações ao elenco pela conquista da Copa do Brasil de 2025, além de tributos, né, relacionados à quitação, né, de dívidas, né, como, por exemplo, Santos Laguna, né, do México, né, que resultou lá no fim do transfer ban, e isso aí são gastos aí considerados não recorrentes que somaram cerca de 38,6 milhões, tá? Receitas e despesas rapidinho. No período analisado, o Corinthians registrou receita operacional bruta de 143 milhões, tá? As principais fontes foram 64 milhões em patrocínios e publicidade, 27,4 milhões com bilheteria e programa Fiel Torcedor, 26,6 milhões em direitos de transmissão. Em compensação, os custos e despesas operacionais totalizaram 132 milhões e meio, sendo a maior parte destinada ao pagamento de pessoal, né, que alcançou 101 milhões. Olha aí, o clube ainda arrecadou 1,6 milhão com cessões e empréstimos de atletas, mas teve despesas aí de 6,4 milhões relacionadas à negociação de direitos de jogadores, tá? Quando são somados esses encargos financeiros, né, o resultado final do período chega aí ao déficit de 93,6 milhões, tá? Os números aí apresentados no balancete do clube. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha disso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.